paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui com um novo projeto e, na verdade, não é um projeto antigo, mas é que é muito difícil conseguirmos parar para fazer isso. De qualquer forma, muitos são os companheiros do canal Pentecostais Arminianos, e aqui já a minha gratidão a todos vocês, que sempre pedem para que a gente possa trazer alguma informação sobre passagens complicadas, difíceis dentro da Bíblia, né? E aí eu falei, bom, então deixa eu tentar, já que eu tenho livros escritos sobre esclarecimento de pontos polêmicos da Bíblia. Falei, deixa então eu trazer uma reflexão sobre algumas interpretações de textos, né, das Escrituras. E eu quero começar a trazer para vocês uma informação, algumas regras, né, para uma boa leitura bíblica e entendimento bíblico. Isso é um fator muito necessário em nossos dias. Então, tomando por esse gancho, eu quero trazer para você aqui, que é do canal Pentecostais Arminianos, inclusive essa aula vai estar separada, ela não vai estar disponível para todos, ela vai estar num bloco separado. Para aqueles que são assinantes do canal, vão ter acesso a esta aula. Então vamos lá. As primeiras 4 regras para se interpretar bem um texto está desenvolvido no que chamamos de hermenêutica, exegese, homilética e retórica. Esses 4 pontos é o que dá uma boa definição para que você interprete bem um texto e possa fazer com que os teus ouvintes compreendam aquele texto que está sendo exposto. E para isso nós vamos trazer o seguinte. Primeiro, o que é uma hermenêutica? Nós não vamos aqui exaurir o assunto e não vamos entrar em várias delimitações, porque eu tenho um texto que eu quero trabalhar com os irmãos. Mas de forma assim bem direta, nós podemos dizer que a hermenêutica é uma arte de interpretar textos, inserindo nesta arte os seus contextos. Então você tem um texto, você vai lê-lo, vai compreendê-lo dentro dos seus contextos. Ao passo de que a exegese também é uma arte, mas ela já é uma arte de extrair, né, o que você entende do texto, como você vai entender o texto. E aqui repousa um certo perigo, e nós vamos falar sobre isso. O terceiro ponto é a homilética. O que é a homilética? Também, assim como a hermenêutica e como a exegese, a homilética também é uma arte. Só que ela já é uma arte para preparar, ou seja, para você organizar um sermão. E aqui cabe uma informação. Essa elaboração, essa arte de elaborar, ela tem algumas regras que posteriormente nós vamos conhecê-las, mas ela não é válida somente para um sermão dentro da área bíblica, né? Ela também pode ser dentro de uma palestra, seja a variante, inclusive de forma profissional, ou qualquer estudo que você esteja passando. Você tem todo um aparato, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E por fim, a retórica. A retórica, ela segue a mesma linha, é uma arte, mas qual a finalidade desta arte? Da retórica. É a arte de você falar e argumentar em público. Tem muita gente, Antônio Gilberto tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que tem gente que fala muito e não diz nada. Então aqui cabe uma boa retórica para que quando o público esteja te ouvindo, ele consiga entender com claridade aquilo que você está passando. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. É notório da parte dos irmãos ter ouvido falar já por muitas vezes de uma passagem bíblica que o nosso Senhor Jesus Cristo narra, né? E é um dos principais dentro do texto, que vai falar sobre 2 objetos, um não é um objeto, mas é um animal, e um objeto, que é um camelo e uma agulha. Então você já fala assim, poxa, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, então aqui nós vamos agora entrar nesta
passagem bíblica, ela se encontra em 3 passagens das Escrituras, nos sinóticos, né? Em Mateus, em Marcos e em Lucas. E nós vamos dar uma olhada sobre o texto. E eu quero partilhar com você essa questão do texto. Vamos lá. O texto que muitos têm se perdido encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, nos versículos 16 até o versículo de número 30. Mas esse mesmo texto vai aparecer em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 31, e em Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o 30. Mas nós vamos ficar com o texto somente de Mateus, tá? E nós vamos até o fim, até porque não há uma necessidade. A melhor necessidade que nós temos aqui é de entrar dentro do que realmente o Senhor quis dizer com isso. Então, o texto diz assim, Mateus 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Bom, esta é a primeira pergunta e o primeiro personagem que nós temos aqui é um jovem. E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Antes de darmos sequência no versículo, observe que aqui nós temos a menção de um atributo divino, um atributo de Deus, que é a unibenevolência. Quando Jesus diz isso, mesmo Jesus sendo Deus, 100% homem e 100% Deus, Jesus ele traz a este jovem uma informação importante. Bom, por que me chamas bom? Ele indaga isso. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Essa palavra bom, ela quer dizer sobre o atributo da unibenevolência de Deus. Só Deus pode ser bom em essência e valor. Somente Deus. E Jesus deixa isso claro para ele logo no começo da sua conversa. E aí ele continua: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Observe que Jesus rapidamente ele diz que os mandamentos são a base para o conhecimento e aceitação, é a chave para a entrada no reino. Quando este jovem aborda Jesus, fica claro que ele tem por expectativa a vida eterna. Ele tem como base a vida eterna. Independente se ele é rico ou não, e isso nesse momento não nos é importante, o importante nessa primeira fase é que quando ele chega até Jesus, ele sendo rico, ele é guardador dos mandamentos e ele tem uma expectativa com a vida eterna, com o porvir. Jesus agora, no versículo 18, começa, disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Observe que Jesus, né, ele tem uma troca, um diálogo com este jovem, e aqui começa a acontecer algumas coisas. A pergunta, né, do jovem com a pergunta de Jesus. E Jesus aplica agora ao que nós chamamos na teologia de maêutica socrática. Ou seja, Jesus responde a pergunta do jovem com uma nova pergunta em cima. É por base desta segunda pergunta que vai se ter a resposta para a primeira pergunta. Dando sequência ao versículo 21, ele diz assim: E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens,
dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aqui, Jesus também nos dá uma lição fantástica. Primeiro, ele manda que aquele jovem venda. Ora, ele era rico. Por que Jesus não disse a ele, você pega o que você tem e você dá? Porque normalmente se dá tudo aquilo que não se tem valor, daquilo que você entende que já usou muito, daquilo que você entende que não tenha gostado, daquilo que não lhe aprouve por um presente de alguém que você não tem tanta estima, enfim, você só vai se desfazer de algo que não tem valor para você diretamente. Mas quando você tem que vender, você não vende nada que não tenha valor, você só vai vender o que tem valor. Jesus começa a ensinar aqui nessa passagem que o desprendimento das coisas desta terra é substancial e necessário para que nós possamos encontrar guarida no reino terrestre, celeste, perdão. Quando Jesus diz isso, ele ainda fala o seguinte, ele coloca aqui o paradoxo entre o rico e os pobres. Muito provavelmente ele tivesse uma vida abastada, maravilhosa, mas como seria a sua relação com a pobreza, com os pobres, com aqueles mais necessitados? Agora é a hora dele demonstrar se ele vive os 10 mandamentos ou os mandamentos na sua essência ou não. E aqui ele começa, ele dá 3 coisas. Primeiro, você tem que vender e depois dar. Por fim, você vem e segue-me. Para seguir a Jesus, para vir até Jesus, precisa estar disperso de todas as coisas desta terra. Versículo 22, e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A tristeza para uma pessoa rica não é a condição do terrestre, das coisas futuras. É que ela entende que ela é majoritária nas coisas terrestres. E aí, então, a tristeza. Abrir mão de tudo aquilo que você comanda, que você manda, é difícil para você poder ser subordinado. Mas é assim que acontece. Né? Lá nós teremos que ser subordinados, assim como aqui. Aqui é só uma preparação para que possamos estar com o nosso Senhor. Porque Jesus só é Salvador daqueles aos quais Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos servos. Essa é uma realidade. Versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos. Observe que agora nós temos um primeiro personagem que é o rico, nós temos o segundo personagem que é Jesus, nós temos o terceiro personagem que são os pobres, e agora temos o quarto personagem que são os discípulos. Tá? E os discípulos, em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Observe que Jesus diz que é difícil, mas não é impossível. Existe uma diferença entre aquilo que é difícil e aquilo que é impossível. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui repousa a nossa grande problemática, né? Quando Jesus usa a palavra camelo. Bom, vamos aqui fazer menção a algumas coisas. Por que Jesus diz isso? O camelo, né, ele não é um animal pequeno. Ele possui 2 cócoras, assim, enfim, e muito grande, muito largo, né? E algumas qualidades recaem sobre o camelo. Eu quero fazer algumas posições aqui. Por exemplo, o camelo, considerando aquela época de Jesus, e daí então, o porquê Jesus usa a figura de um camelo, né? E por que Jesus usa a figura de uma agulha. O que tem a ver? Vamos lá. Primeiro que o camelo era um animal que não era todo mundo que tinha, de forma alguma. Mais de 1800 anos antes de Cristo, ele já era usado no comércio pelos comerciantes para a travessia do deserto. Então, quem possuía um camelo, ele certamente tinha muita condição.
Nós podemos ver isso, identificar, você pode depois, com mais calma, dar uma identificação sobre isso, lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 5, vai falar sobre isso. O camelo ele podia transportar até 180 quilos, né? Inclusive com o seu cavaleiro. Olha que impressionante. A relação era tão afetiva que o camelo ele poderia carregar até 180 quilos mais o seu cavaleiro. Ele podia permanecer até 4 dias sem beber, né? Isso é bem importante. Deixa eu molhar um pouquinho a garganta aqui. Ele poderia ficar até 4 dias sem beber, porque uma travessia no deserto, naquela época, um cavalo ele não poderia, não conseguiria fazer tudo isso e muito menos levar essa gana de peso. Então o camelo era um animal caríssimo, porque ele dava retorno para aqueles que não só usavam, mas também para viagens que fosse necessária. Ele era considerado, segundo o texto de Levítico, capítulo 11, versículo 4, e eu estou deixando aqui essas referências para depois você poder pegar, ele era considerado um animal imundo, porque ele não tinha unha fendida, ele só tem duas partes nas patas. E isso era muito salutar, porque elas são muito grandes, porque ela ajuda no meio da areia e ela tem a palma na hora que você pega terra complicada ou pedregulhos. Então o camelo ele tem essa vantagem. Ao contrário do cavalo, que ele precisa colocar as patas em lugares sérios para poder impulsionar o corpo, o camelo, à medida que ele bate as patas, ele já limpa o terreno para que ele possa caminhar. Então essas qualidades do camelo faziam que ele fosse um animal extremamente caro, um animal que não era qualquer um que pudesse usar. Já a agulha, nós hoje, século XXI, nós entendemos uma agulha, uma espessura pequenininha de metal, com um furinho difícil, enfim. Mas na época de Jesus não era bem assim, a agulha era de madeira e bem maior para algumas costuras muito difíceis. Enfim, Jesus ele está usando de uma figura extremamente alta, larga, para aquela época era um dos animais mais maiores, mais grandes possíveis, com a figura do menor buraco possível, que era de uma agulha conhecida naquela época. Bom, essa condição entra para um comparativo, e Jesus ele vai fazer menção disso, deste animal hiper grande, hiper tal, ele passar pelo buraco de uma agulha. Certamente era impossível que isso acontecesse. O ensinamento de Jesus é que, assim como as riquezas eram muito grandes, muito abastadas, dificilmente essa riqueza ela conseguiria entrar no reino dos céus, porque a porta é estreita e é difícil passar por ali. Jesus ele está nos dando uma lição do desprendimento, na verdade, das coisas terrenas. É isso que ele está dizendo ao jovem. Mas então, o que acontece? Qual é a ação de nós termos aqui, então, um camelo? Da onde surgiu essa ideia? E você já deve ter visto várias tentativas de ajudar Jesus no texto, dizendo o seguinte: olha, na verdade foi um erro de tradução, não era camelo, era uma corda. Mas ainda assim se constitui um problema, porque uma corda, por mais fina que ela fosse, dificilmente ela conseguiria passar num buraco de uma agulha. E mesmo que nós tivéssemos uma corda possível de entrar num buraco de uma agulha, certamente não seria mais uma agulha, seria qualquer coisa menos uma agulha. Então, essa ideia já está furada. A segunda tentativa, que é a mais conhecida popularmente, é de que essa camelo, essa agulha e tal, fosse uma porta na cidade de Jerusalém, e que ali era bem estreita de passar, enfim, eles floriam muito a coisa, né? E o camelo, ele passaria com muita dificuldade ali para entrar. Bom, mas isso também é uma falácia. Tá? Expositores, por exemplo, com Gordon Fee, comprovam isso, com Grant Osborne confirma isso, depois nós temos alguns outros, como por exemplo Robert Stein,
também vai confirmar isso, e vários outros, muitos outros. Os exegetas, na verdade, de primeira grandeza, eles sabem que não existe isso. Quando você vai para o livro de Neemias, você vai descobrir quais são as portas existentes em Jerusalém. Mas certamente não tem uma porta chamada a porta do camelo ou a porta da agulha, enfim, isso é uma falácia que vai surgir com uma pessoa chamada Teofilacto, né, um grego lá do século do 11º, século XI mais ou menos e tal, que ele vai dizer essa invencionice. Isso pega no meio dos estudiosos e vai ficar por aí. Mas uma boa exegese textual, cultural, histórica, arqueológica, vai mostrar para você que não existe nenhum buraco, nenhuma porta em Jerusalém com um buraco de uma agulha para que um camelo passasse, que fosse estreito. Enfim, o que Jesus usa aqui é uma hipérbole, para não dizer até uma metáfora, né? Mostrando que grandes coisas desta terra é impossível entrar. E aí ele finaliza dizendo: o que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. E o que é possível para Deus? A salvação. É o que Jesus está dizendo para aquele jovem rico. Então a passagem em si não tem absolutamente nada a ver com um camelo ou uma agulha. O que tem a ver é o ensinamento que Jesus está dando para o jovem rico, né? E que por tabela atingiu aos seus discípulos sobre a vida eterna. Tá bom? Se você gostou desta aula de exegese praticada aqui pelo pastor Temi Lima, quero que você compartilhe, que você diga aí com os teus amigos, enfim, se inscrever no canal Pentecostais Arminianos, que nós vamos ter sempre alguma boa exegese para passar para você. Depois eu quero passar para você aqui, nós vamos trazer um vídeo aqui trazendo o que é uma hermenêutica, uma boa hermenêutica para que você possa fazer um estudo legal, tá bom? Se você gostou, como sempre, ósculo santo, e que eu digo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui, ok? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.